Agora vamos falar um pouco sobre algumas dicas em relação ao contrato. Então, ao fechar ali uma franquia, você vai ter um contrato que você vai assinar. Agora, esse contrato você precisa ter um tempo para analisar. E talvez você não seja a pessoa mais apta para fazer a análise desse contrato. Então você vai precisar de ajuda de um profissional que saiba interpretar aquelas cláusulas que estão dentro do contrato. Então, ao você abrir uma micro franquia, você só vai abrir depois que você assinar esse contrato. Agora, imagine se você assina um contrato, por exemplo, que não te traz benefícios de longo prazo, por exemplo. Como é que fica essa questão toda? E às vezes, por exemplo, você vai somente ali na conversa daquele vendedor. Vamos imaginar a seguinte situação prática. Você vai, por exemplo, ali para uma feira de empreendedorismo, por exemplo, e chega lá, você tem vários franqueadores que estão lá mostrando os seus produtos. E você se encanta por uma determinada bandeira de franquias. Aí você vai lá e acaba aceitando, então, montar aquela franquia. Só que você não teve tempo para analisar o contrato, você assinou o contrato na feira mesmo, você se sentiu pressionado que tem uma condição especial, por exemplo. Então, olha só, cuidado com esse tipo de situação. Qualquer empresa séria não vai te exigir que você assine o contrato assim, ó, sem analisar com calma. Você precisa ter um prazo para isso. Então, se alguém te exigir que você assine o contrato rapidamente, pode ter certeza que existe alguma coisa de errado tudo isso, tá bom? Aí você também tem que avaliar também se há algum tipo de problema judicial dessa empresa. E aí você pode fazer a pesquisa, ou eles também podem te fornecer as pesquisas judiciais atualizadas. Agora, e se você encontrar um problema judicial em relação àquela empresa franqueadora? Será que isso significa que aquela empresa não está apta para você ter uma franquia dela? Não necessariamente. É muito comum que tenha, por exemplo, problemas judiciais. Assim, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ter um problema judicial, independentemente dela ter feito alguma coisa errada ou não, independentemente dela ser culpada ou não. Agora, quando você começa a ver frequentes casos de uma unidade que está franqueando ali, e aí ela começa, por exemplo, a ter frequentes casos onde ela perdeu as ações, então você tem que considerar que algo de errado tem ali. Agora, mesmo assim, que ela não tenha perdido tantas ações, mas que ela tem um número muito elevado de ações, também você tem que considerar que tem algo elevado ali. Por quê? Muitas vezes ela pode não perder as ações porque ela tem um bom contrato, mas não significa, por exemplo, que seja um ótimo negócio. Então, você precisa ter uma análise mais clara disso. E se você não tiver acesso a essas informações, você pode, com a ajuda de um advogado, pedir que ele faça uma pesquisa no Tribunal de Justiça e lá ele vai ter acesso às ações que estão em curso e vai poder te informar. Inclusive, nessas pesquisas, sai lá a informação de como é que está o processo em si e tudo mais. É de direito seu ter acesso a essas informações para que você tenha condições de avaliar um pouco melhor as questões relacionadas a esse contrato. Olha, mesmo que você tenha que pagar para fazer uma análise desse contrato, mesmo sem assinar o contrato com aquela unidade, é importante que você invista um pouco para você poder ter uma segurança jurídica melhor nesse seu negócio, tá bom? Um outro aspecto que você tem que considerar, e se você tiver que fazer o distrato? Por exemplo, vamos imaginar que você não gostou, não deu certo, você vai cancelar. Como é que funciona esse processo aí? Quais são as regras de distratos? Será que existe uma multa que você vai ter que pagar? Qual é o valor dessa multa? Você considerou, por exemplo, como é que vai ser o pagamento dessa multa? Você considerou, por exemplo, a possibilidade de não dar certo? Olha, a taxa de empresas que não dão certo é muito grande. Então você precisa considerar que você está sujeito a ter uma micro franquia e pode não dar certo. Então, como é que funciona esse processo? Se você tiver que vender ela, como é que funciona esse processo? Então, essas regras, elas estão dentro do contrato e você tem que avaliar com calma. Sabe o que é uma coisa interessante que você tem que considerar? Quando você vai comprar uma micro franquia, você fala com as pessoas que seriam os vendedores, seriam as pessoas, talvez até mesmo com o dono do negócio. Agora, quando você tem que fazer um distrato, você fala com quem? Com o advogado. Com o advogado, porque aí eles já não têm interesse mais em você. E aí eles vão colocar um advogado para tratar com você, porque o advogado vai ali defender a causa da empresa. Então, você vê como que muda as coisas? Então, normalmente, quando você tem um distrato, é mais ou menos como um casamento. Quando o casamento não dá certo, as coisas vão para o lado do advogado. Então, o advogado tem um papel importante nesse aspecto. Agora, você imagina se você não está preparado, se você não leu o contrato, se você não analisou o contrato com calma, como é que você vai ficar nessa situação? Então, precisa tomar cuidado em relação a isso. E, por último, eu quero falar sobre as regras de concorrência. Existem casos, por exemplo, que você não pode montar um negócio concorrente dentro de um determinado raio de atuação ou até mesmo por um período de tempo.
Agora vamos imaginar, por exemplo, que você é um prestador de serviço. Aí você comprou uma franquia na sua atividade que você exerce. Por exemplo, vamos imaginar que você comprou uma franquia lá, você é um cabeleireiro e você comprou uma franquia, por exemplo, lá de uma marca relativa a corte de cabelos. Vamos imaginar que não deu certo. O que você vai fazer da sua vida depois? Você vai poder montar um salão de cabeleireiro porque você tem ali uma regra de concorrência que você tem que seguir? Você vai ficar, por exemplo, 2, 3, 5 anos sem montar? Como é que funciona tudo isso? Então, se você não olhar o que você está assinando, se você não tiver uma orientação prévia, com plena certeza, se algo der errado, você vai ter problemas, tá bom? Então, volto a dizer para você, quem é a pessoa mais qualificada para isso? É um bom advogado, não é o seu contador, que ele não está preparado, ele até tem uma noção boa, por exemplo. Eu, como empresário contábil, poderia te dar boas orientações, mas eu não sou advogado. Então, a melhor pessoa para isso é um advogado que vai te dar uma orientação em relação a tudo isso e com certeza vai te dar uma orientação prática para que você então evita problemas nesse sentido, tá bom? Muito bem, então aqui foi mais um vídeo dessa série aqui, mas eu tenho mais informações importantes para passar para você que quer abrir uma micro franquia.